eu aqui de novo para falar com vocês mais um pouquinho e partilhar com vocês a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 19, de 1 a 10. Nós vamos conversar hoje de uma história muito bacana que provavelmente você já ouviu falar de alguma forma. Zaqueu, claro, aquele homem pequeno que sobe numa árvore para ver Jesus, quando Jesus ia passando, Jesus entra na casa dele e fala: a salvação está nessa casa. Uma história muito conhecida, tem músicas por aí cantando essa história, de tão famosa que essa história é. Mas hoje, Deus tocou no meu coração algo que diferente para mim, pelo menos nunca ouvi ninguém tocar nessa parte. E eu gostaria de partilhar com você. Eu tenho certeza que da mesma forma que Deus tocou no meu coração, vai tocar no seu também. Vamos lá, a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era, no começo de tudo, Zaqueu era chefe dos publicanos. O que é ser chefe dos publicanos? Para começar, nós precisamos saber o que é publicano. Publicano eram pessoas naquele tempo que cobravam impostos de outras pessoas. Então, hoje a gente não paga imposto? Naquela época também se pagava imposto. E aí, o imperador dava um valor e as pessoas que eram esses publicanos, que cobravam imposto das pessoas, cobravam muito além. Então, eles tinham uma péssima fama no meio do povo, da multidão, porque eles cobravam sempre acima do valor que o próprio imperador tinha pedido que fosse cobrado. Então, eles eram taxados como bandidos, como ladrões, e eram muito mal vistos pelas pessoas. E Zaqueu, ele era chefe desses caras, ele era chefe dos publicanos. Então, Zaqueu era o quê? Nada mais, nada menos que uma autoridade na cidade. Então, se as pessoas, se esses publicanos, esses cobradores de impostos já cobravam além da medida, então esse além ia tudo pro bolsinho de Zaqueu. Porque Zaqueu é que sabia o valor que o imperador queria e cobrava além desses valores. Então é como se Zaqueu fosse o chefe dos bandidos. Era assim que as pessoas enxergavam. É claro que não está dessa forma na Bíblia, só fala que ele era chefe dos publicanos. Mas quando você vai estudar a história dos publicanos, que ele era os cobradores de impostos, a gente nota bem nas histórias dos cobradores de impostos esta realidade. Inclusive, o próprio Zaqueu, no final dessa história, quando Jesus já está lá com ele, vai dizer no final que ele vai devolver às pessoas aquilo que ele cobrou a mais, 4 vezes mais. Mas o que me chama a atenção nessa história, que Zaqueu, então, ele era o chefe desses coletores. E aí Zaqueu, ele precisava subir na árvore porque ele tinha ouvido falar de Jesus, né? Que Jesus estava lá, que Jesus ia passar. Então Zaqueu precisa confrontar a sua realidade para poder ver esse Jesus que ele estava ouvindo falar. Zaqueu, ele poderia, como um chefe, né? Ele, primeiro, duas coisas. Além dele ser chefe, ele era muito rico. A palavra vai dizer que ele era chefe dos publicanos e muito rico. Então, ele era uma autoridade poderosa. Ele poderia muito bem falar da ordem e dizer: abra o caminho das multidões porque eu quero ver esse Jesus. Ele poderia fazer isso. Ele tinha autoridade e tinha poder, ele tinha dinheiro o suficiente para abrir espaço nas multidões para poder ter esse acesso a Jesus. Tanto ele poderia ir, como ele era um homem pequeno, de baixa estatura, ele poderia mandar os guardas ir na frente, né? Abrir o espaço da multidão e ele passar entre a multidão. Poderia ou não poderia? Sim, ele poderia. E aí ele confrontaria toda aquela situação, como ele tinha autoridade, ele poderia fazer isso. Mas ele não faz. Por que Zaqueu, com todo o dinheiro que ele tinha, com todo o poder que ele tinha, ele não usou do poder
para ver Jesus. Porque na realidade, ele precisava, antes de confrontar as pessoas, ele precisava confrontar a si mesmo. O que Zaqueu tinha que confrontar nele mesmo? O que impediu ele de dar essa ordem? O confronto dele mesmo estava em 2 fatores: a vergonha e o medo. Zaqueu precisava encarar a vergonha. Por que a vergonha? A vergonha porque ele sabia quem ele era. Qual era a maior multidão de Zaqueu? Não era aquelas pessoas que estavam lá. Porque se ele aparecesse ou desse uma ordem, aquelas pessoas sairiam da frente dele. A questão não era só pelo fato dele ser de baixa estatura, mas ele estava se sentindo pequeno, fraco, diminuído diante da sua vergonha. Porque ele sabia que o que ele fazia era errado. Se o que ele tinha ouvido falar de Jesus era maior do que ele pudesse imaginar, quem era Jesus? O cara humilde, o cara que fazia milagres, o cara que preenchia o coração das pessoas, que as pessoas queriam segui-lo. Que tantas pessoas o seguiram? Qual era a realidade de Jesus? Que autoridade ele tinha? Que ele conseguia reunir essas pessoas que gostavam dele? Então, quando Zaqueu se depara com a verdade de si mesmo, traz sobre ele a vergonha que ele precisaria confrontar. E o medo? Por que medo? O medo de não ser aceito por ser quem ele era. Zaqueu tinha que enfrentar o medo dele. Mas eu sendo quem eu sou, com a vergonha que ele estava sentindo de si mesmo, o medo apareceu e ele pensou: uma pessoa não é aceita eu não sou aceito pelas pessoas, vou ser aceito por Jesus? Mas ele tinha tanto desejo de conhecer Jesus que ele precisava confrontar isso. Então, o que ele fez? Ele também tinha medo, gente, do que era conhecido e do desconhecido. Porque pensa bem, quem era o conhecido? Ele. Ele era o chefe. Ninguém gostava dele. Ele era uma autoridade ali, que as pessoas tinham medo dele. E ódio, e raiva, ressentimento por ele. Era o que as pessoas sentiam por Zaqueu. Então, ele era o conhecido. E ele precisava conhecer o desconhecido, aquele que ia passar. Então, ele tinha esse confronto do medo com a vergonha. Então, como é que ele ia ser aceito? Aceito pelo desconhecido. Se aquele que conhecia ele já não aceitava, que novidade, era desconhecido. E mesmo sendo desconhecido, uma multidão seguia o louvando, glorificando, querendo os seus poderes. Porque o poder de Jesus é diferente do poder de Zaqueu. Então, havia um interesse de Zaqueu de entender essa realidade. Quem era essa pessoa de tanto poder que reunia a multidão para amá-lo, para segui-lo, para querer estar com ele? Diante dessa situação que ele se encontrava, Zaqueu precisava tomar uma atitude. Zaqueu se deparou com a vergonha de ser quem ele era. Zaqueu se deparou com o medo da situação, talvez de não ser aceito por Jesus, porque ele já não era aceito pela multidão. Então, como que ele ia fazer? Ele precisava tomar uma atitude para ver aquele que era novidade para ele. Então, Zaqueu pensou: vou fazer o seguinte, eu vou tomar uma decisão. Vou fazer o seguinte, eu vou subir na árvore, que assim eu não preciso. Eu vejo Jesus sem que ele me veja e não preciso confrontar a multidão, não preciso dar ordens para isso. Então veio aquele estalo na cabeça de Zaqueu: já sei, eu vou ver escondido. Eu não quero ter medo de vê-lo, eu preciso vê-lo, preciso fazer alguma coisa. Então Zaqueu tem atitude e toma uma decisão.
E por conta dessa atitude de Zaqueu, de mesmo diante da vergonha, mesmo diante do medo, ainda assim ele quis ver Jesus, ele toma então uma decisão e age dentro dessa decisão. Vou subir naquela árvore e vou ver. Mas, para surpresa de Zaqueu, por causa da sua atitude de subir numa árvore, de fazer um sacrifício, de ter dificuldade, a gente não sabe se Zaqueu teve atitude de alguém, se não teve atitude de alguém, ajuda, né? Desculpe, a ajuda de alguém ou não, mas Zaqueu faz um sacrifício. Zaqueu sobe na árvore, porque para ele, ali naquele momento, o mais importante era conhecer aquilo que para ele era desconhecido, que era Jesus. Para surpresa de Zaqueu, ele não esperava que Jesus fosse olhar para cima. Zaqueu, ele espera que Jesus simplesmente passe e nem a multidão e nem ninguém, nem Jesus, e olhar para cima para ver que ele estava lá em cima escondido. Mas como nada é oculto para Jesus, Jesus olha para cima. Jesus vê Zaqueu. Mais do que Zaqueu querer ver Jesus, Jesus vê Zaqueu. Vê a atitude de Zaqueu. Vê as ações, a situação de Zaqueu. Conhece a história de Zaqueu. Então, por mais que Zaqueu quisesse se esconder, Jesus sabia de tudo. Sabia como que estava o coração de Zaqueu. Sabia da atitude de Zaqueu. Aí Jesus olha para cima, para a surpresa de Zaqueu. E é Jesus quem vê Zaqueu. E aí Jesus diz para Zaqueu: eu devo ficar hoje na sua casa. Zaqueu, desce depressa, porque eu devo ficar hoje na sua casa. Que lindo ver isso. Aí a pergunta que não quer calar, né? Mesmo diante dos comentários, mesmo diante da multidão, mesmo na situação que ele se encontrava, mesmo na situação de pecado, ainda assim, Jesus quer ficar com Zaqueu. Qual é a multidão que você não quer enfrentar para ver Jesus? Qual é a situação de pânico, de medo, de pavor? Qual é a sua multidão que te atrapalha a ver Jesus? Que você mesmo se depara com ela dentro de si mesmo, que te atrapalha a ver Jesus. Na liturgia de domingo, a gente fala sobre a situação de Bartimeu, que era cego. Agora nós estamos falando da situação de Zaqueu, que queria ver Jesus. Bartimeu vai dizer que eu veja Jesus. E aí, imediatamente ele fica curado e segue Jesus. Zaqueu, ele enxergava com as vistas, mas ele não tinha o olhar da alma para Jesus. No entanto, ambos tinham algo em comum: desejava ver. O que te impede? Bartimeu impedia de ver o quê? Era a cegueira, a pobreza, a capa, a beira do caminho. Zaqueu era o quê? A vergonha, o medo, o roubo, porque era o pecado de Zaqueu, era o roubo. Ele roubava das pessoas, tirava aquilo que não era dele, além da conta do serviço dele, como chefe. Não só roubava, mas mandava os outros roubar. Pecava e fazia outras pessoas pecarem, e as outras pessoas aceitavam o pecado para si mesmo, que estava cumprindo ordens também. E assim
vai acontecendo, porque é isso que o pecado faz. O pecado gera outro, que gera outro. É a mentira que gera uma outra mentira, uma outra mentira, uma outra mentira. Então, o que acontece? Qual é a multidão que você precisa enfrentar dentro de si? Olha para dentro de si. Porque mesmo que você queira esconder, e mesmo que você não queira enfrentar para ver de fato Jesus, para que ele entre dentro da sua casa, para que ele dê para você a salvação, para que ele entre dentro do seu coração e que você receba a salvação do Senhor, você vai precisar confrontar, porque mesmo que você não queira, Deus vê. Jesus vê você. Jesus já viu a sua situação. Jesus já viu o seu pecado. Jesus já viu o seu erro. Não deixe que a multidão dos seus pecados, que a multidão da sua situação não te impeçam de ver Jesus. Porque Jesus já viu tudo. Não tem como esconder. Nem precisa falar nada. A única coisa que Jesus quer é o seu reconhecimento. Zaqueu assumiu a sua culpa. Zaqueu assumiu a situação que ele vivia. Ele não precisou, que Jesus falasse para ele. E nem ele declarou, porque já estava ali, Jesus já sabia. Então ele falou assim, olha, se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E aí, depois que Zaqueu assume a sua vida e reconhece, aí Jesus fala para ele, a salvação hoje entrou na sua casa. Jesus já estava na casa física, né? Na casa física. Mas quando Jesus fala, hoje a salvação entrou na sua casa, Jesus está dizendo, hoje a salvação entrou na sua vida, no seu coração, na sua alma. Hoje a salvação chegou para você. Então, meus queridos, Jesus se importa com você. Jesus olha além da multidão. Jesus olha acima da multidão. Porque foi isso que aconteceu com Zaqueu. Jesus não se importou com a multidão que estava ao redor, atrapalhando Zaqueu de vê-lo. Jesus olha para cima. Jesus olha acima da multidão que te atrapalha vê-lo. Então, que toda essa história que tocou profundamente no meu coração, eu acho que de tudo que eu falei aqui, eu queria que você soubesse disso. Que fique gravado isso na sua história, no seu coração, que Jesus olha acima da sua multidão para ver você, para se encontrar com você. Tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe.